Mas antes disso, quem era o rei de Israel? Saul. Saul era o rei de Israel. Saul foi um bom rei? Não foi. No começo até que tentou, mas ele só deu bola fora. Uma das coisas que Saul fez e Deus não se agradou foi não saber falar com Deus. O profeta Samuel falou assim para Saul: você tem que procurar Deus, você tem que contar para Deus, pedir autorização para Deus. Mas Saul teve vários momentos que ele falou: eu sou o rei, eu sou o sacerdote, eu sou o profeta, eu sou tudo. E vocês lembram onde que Saul morreu? Vocês lembram? Qual foi o vale? Qual foi o vale que Saul morreu? Lutando contra os? Fala, isso. Então Saul, ele morreu. Ele morreu com seus 3 filhos. Ele tinha mais filhos, mas ele morreu. E Davi, o nome de Davi significa o segundo coração de Deus. Davi, ele era um cara bom. Davi, tudo que esse rei que eu estou falando para vocês aqui, que vocês perderam, Saul, ele tentou matar Davi por várias vezes. Ele estava com ciúmes. O espírito mal, o espírito maligno possuía a vida de Saul e ele queria destruir Davi. Mas todas as vezes Deus o protegia e todas as vezes o coração de Davi, a vida de Davi, deixava ele de lado e falava assim: a justiça, lembra do versículo que a gente decorou? Que a justiça pertence a Deus? As coisas pertencem a Deus. Eu não vou colocar minha mão, eu não vou matar, eu não vou perseguir, deixa ele. E aí, pessoal, Saul morreu. Vocês lembram? Conta para os meninos aí de trás, para as meninas de trás, como que Saul morreu? Ele perdeu a guerra, ele levou o quê? Uma lança. E aí, uma pessoa que leva uma facada, eu nunca levei alguma coisa assim, a pessoa fica ruim, né? Quando você corta o dedo, não dá aquele negócio ruim? Nossa, cortei o dedo. E aí ele não conseguia nada, ele falou para um dos seus servos ali: me mata, que se eu não quero ser morto pelos meus inimigos. E ele matou? Não. O que Saul fez aí? Se jogou em cima de uma espada e ali morreu. E aí, gente, Davi estava lá e veio um mensageiro e falou assim para Davi: Davi estava lá na batalha em Gilboa e o rei Saul morreu. Como você sabe disso? E aí ele falou: eu estava lá, eu vi tudo. E ele me pediu para que eu matasse ele. E aí você que acha que ele fez o quê? Ele falou assim: eu ajudei ele, peguei uma espada, dei na mão dele e ele se lançou. E ele morreu. E aí, gente, Davi ficou muito triste. Naquela época, quando a pessoa ficava triste, ficava estressado com alguma coisa, eles se rasgavam as suas roupas, jogavam terras sobre os seus cabelos e ficou muito triste. E aí, por causa daquela notícia, o Davi não falou obrigado por aquele servo. Davi mandou chamar um outro servo e falou assim: mate esse servo aqui, que viu o Saul sendo morto e não fez nada. E o cara foi tentar ajudar e acabou morrendo. Já pensou? Você vai ajudar alguém e ainda você se dá mal ainda? Você vai contar algo para sua mãe: mãe, está acontecendo, você tem irmão? Você tem irmã?
Você vai contar alguma coisa sobre o seu irmão que está acontecendo. E aí, sua mãe falou: por que você não ajudou ele? E aí você acaba apanhando ainda. Né? Foi o que aconteceu com esse servo. Né? Chegou lá e falou para Davi que Saul tinha morrido. E acima de tudo, o filho de Saul, como é que é o nome do filho de Saul? O que ele gostava bastante era um amigão dele, Jonas. E aí ficou muito triste, porque Jonas, Saul e mais seus 2 filhos morreram. E aí, gente, uma lição que eu tiro agora de Davi. Davi, ele sendo ungido rei, ele soube esperar. Vocês lembram que eu contei para vocês? Quanto tempo que Davi demorou para ele ser rei? Vocês lembram que era 16 anos? Já pensou você? Falou assim: olha, o que você gosta de. O que você gosta? O que você queria ter? Fala alguma coisa aí para mim. Não sabe? O que você queria ter? O que você queria ser? Você gosta de jogar futebol? Você queria ser jogador de futebol? Você é um jogador de futebol, não é? Eu sou, você quebrou o braço. Quebrou o braço. Você consegue bater embaixadinha? Você joga de que posição? Qualquer uma. Colocava e falou assim: você vai jogar de zagueiro. Você sabe qual posição que é. Você vai jogar de lateral. Também sei. Esse aqui é jogador também. Quem é mais jogador aí? O Lucas é jogador, você. Então, o Vitinho é jogador, o William, o Derek, o Enzo é jogador, né? E você, Gabi, você queria ser o quê? Jogadora também não? Não, né? Dançarina, bailarina, né? Você queria ser uma bailarina. Vocês já são. Só que qual que é a intenção de vocês? É ser um jogador profissional, é ser uma bailarina profissional, né? Então, Davi, ele já era um rei, ele foi ungido rei. Vocês lembram quando Samuel pegou um óleo e colocou na cabeça de Davi? Fez aquela escolha de todos os filhos lá. Como é que era o nome do pai do Davi? Jessé. É esse, não, é esse, não, é esse, não, é esse, não, é esse. Acabou todos os filhos. Jessé queria que seria aquele soldado, mas não. E aí pegou Davi, um pastorzinho de ovelha, e falou assim: eu estou te ungindo como rei, o novo rei de Israel. Só que você vai ter que esperar. Ele não saiu falando para todo mundo que ele seria rei, né? E ele ficou na dele. E chegou o grande momento. Ele esperou 16 anos, mais de 10 anos esperando um rei, fugindo de um rei, ali lutando junto com Saul, e Saul até deu uma filha para ele, né? Vocês lembram daquela batalha que ele pegou e deu uma filha para ele? Já casou com uma filha, ele já tinha uma esposa. E aí, gente, fica aí, beleza? Davi rei e tal. Só que Saul, ele tinha mais filhos. E um cara, um braço direito de Saul, chamado Abner, um capitão do exército de Saul, falou assim: não, eu honro o meu rei. Saul ele morreu, mas a linhagem é que o seu filho assuma o seu lugar. Então Abner, como um grande capitão do exército de Saul, ele não se elegeu rei, falou: ó, eu sou o novo rei, não. Ele falou assim: o novo rei agora é não, Isbosete. Davi, ele se tornou rei em Hebrom, só de Judá. E Isbosete
se tornou rei de todo Israel, menos Judá. Olha só, mas o que Davi tornou esperar. A gente aprende muito com Davi que ele era um homem de guerra, mas ele sabia esperar. Ele não era aquela pessoa que come, que quer um bolo e come igual eu fiz aquela ilustração. Uma ilustração de eu quero comer um bolo, aí junta tudo e come o bolo da dor de barriga, porque eu não soube assar. Davi, ele esperou, beleza. E aí, gente, olha como é que ficou o reinado de Davi, de Judá e o restante de Israel. Ficou. Como é que ficou? Ficou dividido. Aí, pessoal, Davi se tornando rei de Judá. Ele já estava com a sua esposa, ele levou uma da sua esposa, Ainoá, e a outra esposa. Como é que era o nome? Mical. Abigail, não era? Mical era uma delas. Ele tinha várias esposas, mas ele levou 2 esposas com ele. Vou escrever aqui, ó. Ainoá. Certo esse nome bonito, Gabi? Eu também achei bonito esse nome aqui. Se você tivesse um filho, uma filha, tá bom vocês colocarem esses nomes aqui. Olha que nome bonito. Abigail, é um nome bonito. E Ainoá. E aí, gente, Isbosete, rei da onde? Rei do outro restante de Israel. E Davi só se tornou rei de Judá. Vou colocar aqui, ó, Judá. Gente, com esse reinado aqui, com Israel repartido no meio, deu muita confusão, deu muita briga, deu muito o que fazer. E um dia, pessoal, eles estavam lutando contra os seus inimigos, mas mesmo assim eles estavam brigando aqui entre eles. Nesse reinado de Davi e Isbosete, nada mais, nada menos, na Bíblia fala que foram 7 anos e 6 meses brigando, Davi com Isbosete, reino de Judá contra o povo de Israel, contra o restante. E aí briga, gente. Um certo dia, eles encontraram os soldados de Davi contra os soldados de Isbosete e fizeram uma grande peleja num vale. E aí, gente, o povo de Isbosete foram derrotados. E inclusive Isbosete foi morto. Aí, gente, todo o povo de Israel, vou tirar aqui, se curvou perante o rei Davi e foi proclamado o rei de Israel depois de 7 anos. Olha só, ele soube esperar ou não soube? Fica uma lição para nós, sabia? Ele ficou 16 anos esperando o rei. Depois Saul morreu. Ele ficou 7 anos e ainda ele não era rei de tudo isso. Teve uma grande batalha entre Davi e Isbosete. Isbosete morreu. Para terminar essa conversa aqui, vocês lembram do Abner? O Abner que ungiu Isbosete, até ele se curvou perante Davi. Até ele pediu desculpa para Davi. Mas se vocês tiverem curiosidade de ver na Bíblia, que Abner, ele falou assim: a partir de agora, Davi, eu sou do seu lado. E Davi, sabe o que Davi fez? Não fez igual o servo lá que foi falar para Davi que ele tinha morrido.
Ele simplesmente falou assim, ó, vai em paz. Vai em paz. Eu te perdoo. Isbosete já morreu, vai em paz. Só que um dos servos de Davi foi lá e matou Abner. Depois que ele estava indo com a sua família, vai em paz, fica tranquilo. Para vocês verem. Mesmo assim, Davi, ele chorou com a morte de Isbosete e ele chorou com a morte de Abner. Por quê? Porque o seu significado, o seu nome, era segundo o coração de Deus. E Deus é o quê? Deus é amor. Deus, Ele é tudo de bom. Se vocês querem torcer por um time, que time que você torce, ô Vitinho? Nenhum? Torce pro Barcelona aí, ó. Ou você ganhou essa camisa aí? Hã? Que time que você torce, Maria Clara? Corinthians. Você é do meu time. Que time que você torce, Lucas? Hã? Esse dia você tá torcendo Palmeiras, né, pai? Eu não sou palmeirense. Então, cada um tem um time, né? Flamengo, Palmeiras, Barcelona e assim por diante, né? Mas olha, gente, a lição que fica para nós: se a gente escolher o time de Deus, a gente é muito vitorioso. Se a gente escolher o time de Deus, a gente tem tudo para ganhar. É claro que quando a gente aceita Cristo como o nosso único suficiente Salvador de nossas vidas, escolhe Deus, as coisas não são tudo alegre, tudo feliz. Na escola não tem pessoas que fazem você ficar triste? Tem, né? Não tem na sua rua, ou você não fica conformado. Por que você nasceu assim? É ou não é? Se eu queria ter dinheiro, eu queria que meu pai comprasse isso para mim, eu queria ter uma festa de aniversário. A gente nunca está contente com nada. Mas olha, a maior vitória vai ser quando Cristo vir buscar a sua igreja, ou quando nós tivermos um encontro no céu com Deus. Então, gente, aí a nação inteira de Israel, isso aqui, ó, que estava separado no meio, se juntou. E se tornou uma só nação. E aí vocês acham que a história ficou legal? Hoje eu estou fazendo uma vitamina na cabeça de vocês. Essa história que nós estamos contando hoje é de 2 Samuel, do 1 ao 7. E aí, gente, por cargas d'água, Davi, rei de Israel, na cidade de Judá, né? E aí essa cidade ficou conhecida como Fortaleza, era chamada Fortaleza de Sião. Aí, gente, no meio de Israel tinha um povo inimigo, vocês acreditam? Entre a cidade Fortaleza de Sião e tal, tinha um povo inimigo, chamado o quê? Jebuseus. E aí, gente, veio a notícia que Davi era o novo rei, Saul tinha morrido, e os Jebuseus no meio dessa cidade aqui. Sabe o que os Jebuseus falaram para os mensageiros até chegar a Davi? Igual, vocês lembram daquela lição passada daquele homem que estava com fome? Davi estava com fome e pediu para o marido da Abigail comida, e ele falou: eu não vou dar comida para ninguém, você lembra? Mas a Abigail preparou. E a Abigail preparou. Só que aqui, o rei dos Jebuseus aqui falou assim: esse povo não vai nos derrotar. Para terminar a conversa, pode vir cegos e aleijados, pode vir eles, e os cegos e o aleijado desse povo vai derrotar esse povo, o povo de Israel. Esse povo de Israel é fraco. Fez um desafio ainda. E aí, gente, mensageiro chegou Davi e falou assim: está vendo aquele povo que está lá no meio de Israel? Está
fortaleza de Sião, eu falei errado. Ele falou que não vai sair de lá e é inimigo proclamado do povo de Israel. E aí, gente, Davi, sabe o que Davi fez? Davi, ele não falou assim, vamos lá ganhar essa guerra. Sabe o que ele fez? Ele consultou Deus. Ele foi lá e consultou Deus. Deus, o que eu faço neste momento? Deus, o que o Senhor quer de mim? E aí, gente, Deus só falou assim, vai e eu estou com vocês. Mas olha, vai escondido, para vocês pegar esse povo sem menos que eles esperam. E aí Deus mandou falar assim, ó, vai pelo túnel, aonde que vai dar lá no poço de água. E aí, gente, foram lá os homens de Davi e derrotaram os jebuseus. E aí, pessoal, esse nome que é onde eles moravam, os jebuseus, Fortaleza de Sião, foi colocado outro nome, Cidade de Davi. E naquele território, aonde que tinha uma separação, Davi foi lá e derrotou Isbosete, ficou uma nação só, e mesmo assim, tinha lá os jebuseus no meio de Israel. E naquele lugar, chamado Cidade de Davi, derrotaram. E toda a nação de Israel, naquele momento, e por algum tempo, viveram felizes. Não como diz os filmes, felizes para sempre, mas teve um tempo de descanso, teve um tempo de paz, teve um tempo de gratidão a Deus. Fica para nós. Sabe que eu tiro tudo isso aqui dessa lição? Que nós temos que esperar. Quantos anos você tem, ideia? 11. Você gosta de carro? Você queria ter um carro? Se tivesse um carro, você não poderia dirigir. Você tem 11 anos. Você vai ter que esperar. O máximo que você vai fazer é entrar no seu carro, sentar, ligar um rádio, passar um paninho no carro, né? Você não pode nem ligar o seu carro, pode nem sair na rua, né? Por quê? Mas se fosse num lugar fechado, podia. Podia, mas você não pode, mas você quer. Geralmente quem tem carro quer fazer o quê? Quer fazer uma viagem, né? Quer dar uma volta, ir no parque, levar a família para algum passeio e assim por diante, né? Então, gente, a lição que eu tiro de tudo isso aqui, da morte de Saul, de Davi sendo o rei de Judá, esperando tudo isso, derrotando os jebuseus, trocando o nome da fortaleza de Sião, a cidade de Davi, colocando Jerusalém no centro ali de Israel, sendo ali onde que ele criou a sua casa, ele construiu e colocou suas famílias, levou os seus filhos e assim por diante. Ele soube esperar, ele soube o tempo certo, ele soube consultar a Deus, e é isso que nós devemos fazer, Qual que era o versículo de hoje? Ajuda eu aí. Isso. Seja forte e corajoso. Espere, né? Espere? Espere, Senhor. Espere no Senhor.